Eleonora, acho que você entrou aí, né? Não sei se você está me ouvindo. Eu vou aguardar só mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Estou te ouvindo. Ah, bacana. Se o Fernandão estiver aí, manda um abraço para ele também. Tá, sim, fala. Grande, Fernandão. Beleza? Como é que foi o passeio que você deu aí? Como é que foi? Foi por joia? Tranquilo. Tudo beleza. E Lu, tá me ouvindo bem? Oiê, tô. Tá me ouvindo bem? Eu vou gravar aqui porque se alguém quiser dar uma olhada depois, né? Ótimo. Eu vou ficar com a câmera desligada por enquanto, que eu tô aqui botando comida para os cachorros. Daqui a pouco eu volto com a câmera ligada. Tá ótimo, tá bom, tá bom. Você tá bom, bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Fala, Pablito. Fala, Bê. Tudo bem, Lupo? Tudo bem, pessoal? Tudo beleza, que coisa boa. Vou começar daqui uns 2 minutinhos, assim, só para ver se chega mais alguém que queria ver. Mas aí, daqui 2 minutinhos, assim, eu começo. Não é nada, assim, só um bate-papo mesmo a respeito do Vipassana, do que foi a experiência, assim. Tem gente que queria saber muito o dia a dia do que é, né? Então, acho que eu vou fazer dessa forma, vou dividir, assim, vou explicar como é que é o horário, então falar da forma, falar um pouquinho do conteúdo e algumas impressões, nada assim não. Tá tudo bem em casa, hein? Tudo certo, querido. Aqui tudo ótimo. Que bom. Feliz de te ouvir. Curioso para... Eu conheço um pouco de estrutura disso, mas curioso de ouvir tuas impressões. Eu nunca tive coragem de encarar um... Cara, e realmente eu vou te dizer que é preciso coragem mesmo, cara. É assim meio inacreditável, assim, mas é preciso coragem. Tem uma Vem coisa cá, lá que... é melhor andar 1.000 quilômetros ou ficar calado 10 dias? Pois é, 1.000 que você fala é 2.500, né? Ei, amoreca, tudo bem? Tudo, e você? Ai, que saudade. Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Tudo bom. O Pablo estava perguntando o que é melhor fazer, se é andar 1.000 quilômetros ou ficar sentado esse tempo todo, esses 10 dias. Cara, eu não sei o que é mais difícil, para te falar a verdade. Assim. Sendo bem claro, isso não foi o mais difícil para mim, da experiência toda, não foi nem isso o mais difícil para mim, foi lidar com o que eu achava que já estava resolvido internamente. Entende? Porque o grande lance do Vipassana, que eles divulgam isso, inclusive, lá, é que você vai na raiz do problema, que você arranca a raiz. E, cara, assim, você tem realmente essa noção, assim, de que vai lá no fundo mesmo, é um negócio que é muito impressionante, muito impressionante, muito impressionante. Você fica em silêncio absoluto? Você fica em silêncio absoluto. 10 dias sem falar nada? 10 dias sem falar nada. Não, E é aí? difícil. E aí, pessoal, dá para ficar? Pois é, dá para ficar. É muito difícil, mas dá. Tem muita gente que quer. Geralmente as pessoas querem ir embora no 2º dia ou no 6º dia. O que eu acho até engraçado, assim, quando falaram isso da primeira vez lá, né? Porque eles ficam com os áudios lá falando as coisas. Quando falaram, as pessoas geralmente querem ir embora no 2º ou no 6º dia, eu falei, pô, no 6º já passou da metade, o cara não vai querer ir embora, não. Bicho, eu no 7º dia eu tava querendo ir embora, no 6º, no 7º. Eu acho que todos os dias, assim, eu quis ir embora um pouco. Você fica num misto, assim, de quero matar todo mundo e me matar, sacou? Ou quero indicar isso para 300 pessoas. Entende? Essa balança é constante lá no negócio, entendeu?
Bom, como já são 23h05, tem mais uma pessoa entrando aqui, que é o Rafael. Ó, ok. Como já são 23h05, eu vou começar e eu estou gravando aqui para poder democraticamente depois disponibilizar no YouTube, alguma coisa assim, né? Então, eu agradeço a todos vocês a presença, mas eu pensei em dividir um pouco a fala aqui, só para vocês sacarem o que é, da seguinte maneira: forma, conteúdo e impressões. Só para ficar mais simples, assim, né? É meio vício de professor, para ficar mais fácil. Primeiro, eu vou falar sobre os horários, só para vocês entenderem como é que é a dinâmica. Igual a Bianca perguntou, pô, mas tem que ficar calado os 10 dias? Tem que ficar calado. Eles falam 10 dias, mas acaba que fica sendo 12, porque você tem que viajar um dia para chegar um dia antes, e aí você chega num dia antes e de noite você já tem a primeira palestra, e a partir de 8 horas da noite é quando você já fica calado. Você tem que ficar calado e só pode falar no último dia, ou no 10º dia de curso, né? Então, isso é uma coisa meio chata, assim, meio difícil de lidar com isso. Como é que funciona o dia a dia lá do Vipassana? 4 horas da manhã soa o gongo. 4 horas da manhã soa o primeiro gongo, depois 4h20 da manhã soa o segundo gongo. Quer dizer que você tem que estar sentado na sala principal de meditação às 4h30. Então, 4h30 você senta a primeira vez para você meditar. Aí você medita de 4h30 até 6h30 na sala de meditação. Depois, 6h30 da manhã, você tem o seu café da manhã. Aí toca o gongo, você levanta para ir lá no café da manhã. Aí você toma o café de 6h30 até 7 horas da manhã. Aí você tem 1 hora para você descansar, até 8 horas da manhã. Então, a primeira meditação é de 1h30. Aí, 8 horas da manhã, você volta para a sala de meditação, 5 minutos antes eles tocam o gongo novamente. Aí você senta na sala de meditação de 8 até as 11 da manhã. Que aí, então, são 8, 9, 10, 11. Então, são mais 3 horas de meditação, certo? Claro, você tem 5 minutos entre cada hora, você tem aproximadamente 5 minutos para você levantar e ir lá fora fazer um xixi ou então tomar uma água, né? A água tem que ficar lá fora junto do seu sapato, né? 11 horas da manhã é o seu almoço. E aí, claro, você almoça, mas é vegano, né? Não tem carne, não tem ovo, né? É vegano, beleza. Então, de 11 às 11h30, você almoça aquela comidazinha light lá e tal. E 1 hora da tarde, aí depois você tem de 11h30 da manhã até 1 hora da tarde, mais um descanso, ou um momento que você ou lavar roupa, ou você tomar o seu banho, alguma coisa assim. 1 hora da tarde, você entra novamente na sala de meditação, então você já teve uma meditação de 1h30, depois uma meditação de 3 horas. Aí, 1 hora da tarde, você entra na sala de meditação, e aí que vem a maior paulada, assim, você fica até 5 horas da tarde. Então, você tem mais 4 horas de meditação, com aqueles 5 minutos entre as horas, né? E 5 horas da tarde, finalmente, são 4 horas. Aí, finalmente, às 5 horas da tarde, você tem o seu lanche, entre aspas, porque o que é o lanche? Você não janta, né? Você tem o lanche. O que é o lanche? Você tem uma maçã e uma pera, aqui era maçã e pera, e mais um chá. Se você é um aluno antigo, você não pode comer a maçã e a pera. Você só tem direito a um suco de limão ou chá. Você não pode comer mais nada depois de 11h30 da manhã. Mas, sendo aluno novo, você pode comer uma pera e uma maçã e tomar chá de 5 às 5h30.
E aí você tem, novamente, que sentar às 18 horas, então você tem só mais essa meia hora aí de descanso, aí você senta de 18 até às 21, então 18, 19, 20, 21, mais 3 horas. Então você tem 1h30, depois você tem 3 horas, depois você tem 4 horas, depois você tem 3 horas. E 21 horas, quando termina, você pode ainda ficar na sala de meditação mais um pouco para fazer alguma pergunta para o professor, depois que as pessoas se retiraram. Algumas pessoas ficam lá para poder, em fila, fazer perguntas para o professor. E tudo assim, particularmente, você chega pertinho dele, fala baixinho com ele, e ele responde baixinho para você e vai embora. Ou então você pode fazer essa pergunta em entrevistas individuais 13h. Depois que você almoçou, ele deixa um período para você ir lá, se inscrever, para poder ir particularmente fazer uma pergunta. Eu fui lá 2 dias para poder perguntar alguma coisa para ele. E 9h30 da noite já encerraram as atividades, 10 horas da noite tem que estar todo mundo de luz apagada, né? E como que é entre as pessoas? Você não pode conversar. Quando você chega no dia anterior de começar o curso de 10 dias, eles tomam o seu celular, tomam todos os livros, tomam caneta, lápis, caderno. Então, você não pode fazer nenhuma anotação, você não pode ter o celular, você não pode contactar ou conectar com ninguém. E você não pode também entrar em contato com seu colega de quarto. Então, eu, por exemplo, fiquei dormindo no quarto com mais 2 pessoas. A gente ficava o tempo inteiro de olhos baixos, a gente não olha no rosto de ninguém. Assim, a gente não troca olhares para não estabelecer um vínculo e uma comunicação, sabe? E isso também é uma coisa muito difícil. E você não pode nem, por exemplo, quando você está lá sendo servido, você não pode agradecer porque te serviram. Você não pode, na hora que alguém deu licença para você passar, você não pode agradecer para essa pessoa que está te dando licença, ou você não pode dar um tapinha nas costas do outro, ou nada. Você não pode tocar nas outras pessoas também. Entende? Então você quer fazer uma pergunta, Bi? Não te ouvi. Não, por quê? Por que não pode ter contato? Pois é aí que a gente vai chegar lá, assim, Tá. a gente vai chegar lá. Isso é que é muito interessante, porque a princípio você acha super xiita o negócio e te causa uma estranheza absurda, né? Porque nós somos seres da linguagem, seres da comunicação, né? E a gente comunica o tempo inteiro, mesmo quando não está falando. Então, eles não deixam nem você fazer, por exemplo, se você é um praticante de yoga, você não pode ficar fazendo yoga lá fora, com movimentos muito amplos e tal, para não chamar a atenção das outras pessoas. Porque isso já seria uma forma de quebrar, interromper esse foco que a pessoa tem nela mesma. Isso é que é o grande lance do Vipassana. E aí, o que é o Vipassana em última instância? É uma técnica que foi desenvolvida ou descoberta, melhor dizendo, por Buda, o Buda histórico, né? Porque Budas, todos nós temos a possibilidade de sermos Buda, né? Basta alcançarmos a iluminação, né? A ideia é essa, né? Mas o Buda histórico, né? Ele descobriu a técnica de como chegar nisso, de extinguir todo o sofrimento e alcançar a iluminação por uma técnica que, teoricamente, ela é muito simples. E a gente aprende essa técnica durante os 10 dias. E para a gente conseguir aprender essa técnica realmente e começar a extinção dos traumas, você conseguir chegar lá na raiz dos seus problemas, essa coisa toda, é aí que entra essa... No princípio, você não entende por que isso acontece, por que eles são tão rigorosos com esse tipo de coisa com relação à comunicação.
Mas depois você descobre o porquê, porque vai muito pela metodologia que Buda descobriu. Então, deixa eu tentar explicar qual foi a grande sacada dele. Isso tudo ele explica lá, e a gente tem os áudios das palestras, todos, inclusive no Spotify, se você procurar aí e tal, tem as palestras. A palestra que a gente escuta no dia 1, a palestra que escuta todos os dias à noite, você escuta uma palestra de 1 hora, né? E tem todas as palestras disponibilizadas no Spotify, em inglês, em espanhol, em português do Brasil, em várias línguas e tal. E qual foi a grande sacada dele, do Buda? É que cada vez que a gente encontra com o mundo, né? Cada vez que a gente encontra com o mundo, a gente categoriza as nossas experiências de 2 formas: desejo ou aversão. Sempre. Então, ou você gosta ou você não gosta. É como se tudo que acontecesse com você, qualquer coisa que a pessoa falasse, qualquer coisa que a pessoa olhasse, o jeito que você olha a pessoa, se você acha a pessoa bonita ou feia, ou gente boa ou não, tudo na vida, qualquer experiência, ela entra através dos sentidos. Aí os sentidos naturais, a gente, olfato, tato, visão, os sentidos clássicos, né? E isso se transforma em desejo e aversão. Ou em desejo ou em aversão. É como se naturalmente a gente pegasse tudo que acontece na nossa vida e fosse colocando, isso eu coloco na prateleira do desejo, isso eu coloco na prateleira da aversão, isso eu coloco na prateleira do... Só que isso acontece sem a gente perceber, né? Então, por que eles interrompem esse processo? Porque o que o Buda descobriu, e que foi a grande sacada da técnica, é que tem um elo perdido entre os objetos exteriores, e eu estou chamando de objeto, mas são todas as coisas que a gente encontra no mundo e tal, e o desejo e aversão. Qual que é esse? Como que isso vira desejo ou aversão? Através das sensações no corpo. Essa que foi a sacada do Buda. Espera aí, isso só acontece porque a gente tem sensações no corpo. E a gente aprendeu, desde lá, bebezinho, que essa sensação, independente de qual seja, ela significa aversão. E essa sensação significa desejo. A gente pode ir na mais básica para a gente entender, por exemplo, uma amada mamãe, é claro que eu vou colocar na sensação do desejo, né? O beliscão eu vou colocar lá na sensação. E isso, até no tato, você coloca. E aí o que acontece é o seguinte: o grande lance da técnica é que eles fazem duas explicações que me pareceram muito interessantes. E aí eu acho que é a grande sacada da história. Eles dizem assim, porque eu até fiquei pensando, na hora que eles começaram a explicar e tal, então você vai meditar, nós vamos te ensinar um jeito de meditar correto, o jeito que o Buda entendeu que seria a meditação, para que você não colocasse mais desejo e aversão em tudo que você vê e sente e toca e tal. E nós vamos fazer com isso que você acesse a raiz de todo o sofrimento. Aí é onde você truca, entendeu? Eu, pelo menos, foi onde eu truquei. Eu falei, peraí, mas como é que eu vou chegar na raiz de todo sofrimento se eu aprender a não ter desejo ou aversão? Aí é que entra a grande sacada, e o pior é que você atesta isso no curso. Isso é que explode a cabeça do cidadão. Que é o seguinte, eles explicam de uma maneira muito interessante. Vamos supor que você tem lenhas, né? E as lenhas pegam fogo, né? E que as lenhas dos seus traumas, dessas coisas pesadas que você carrega, das suas dificuldades todas, dos seus sofrimentos antigos, de tudo isso, está na base, certo?
Acontece que você passa a vida inteira, mesmo que já tenha passado um tempo, você passa a vida inteira colocando lenha ali por cima. Então, o que vai queimando é a lenha que está em cima. No momento que você deixa de colocar lenha, o que acontece? Vai queimando a que você começou em cima, e aí, de repente, quando você não está esperando, começa a queimar a lenha de baixo, que é onde está, que é a lenha da raiz dos males, vamos dizer assim, né? Do sofrimento. E quando começa a queimar a raiz, a lenha que está embaixo, a fuligem, a fumaça, ou as coisas todas começam a sair para fora. E aí você começa a ver que as coisas de lá de trás realmente começam a aparecer. Entende? Eles fizeram um outro paralelo, uma outra alegoria, uma outra metáfora para você entender a mesma coisa. Por exemplo, uma bateria de um carro. Como é a bateria de um carro? Se você deixar o carro sem ligar, sem ir colocando mais carga, né? Uma bateria recarregável, como é que funciona? Ela tem um tempo para você, de duração, vamos supor, ela tem 2 horas de duração. Só que aí você vai colocando carga, ela demora, vamos supor, 20 horas. Mas no momento que você para de colocar carga, ou seja, você não coloca mais desejo nem aversão na bateria, no positivo e no negativo, o que acontece? Uma hora vai começar a queimar a bateria que está lá dessas 2 horas, a original, que seria a da raiz, sabe? É aí que é a grande sacada do negócio. E o mais interessante é que você consegue, nesses 10 dias, se você tiver a firme determinação, e essa firme determinação, eles dizem o seguinte, que eu expliquei, né? Você tem 1h30, 3 horas, 4 horas e 3 horas, né? De meditação nos 10 dias. Nesses horários, você tem sempre 1 hora que é necessário que você faça a meditação de firme determinação, que eles chamam de 8 horas da manhã é a primeira meditação de firme determinação. 2 horas da tarde é a segunda meditação de firme determinação. E acho que deixa eu ver. E 6 horas da tarde é a meditação de firme determinação. Ou seja, você tem 3 horas durante o dia, que são as meditações de firme determinação, que você é obrigado, entre aspas, né? Que você precisa ficar parado sem mexer nada. Sabe? Não é aquele negócio assim, a coluna está doendo, você dá aquela mexida, a perna está doendo, você dá aquela mexida, ou deixa eu mudar de posição para continuar meditando. Não. Nos horários de meditação de firme determinação, você tem que ficar completamente parado. Completamente parado. Porque aí é que você começa a acessar a coisa mais complexa. Entende? É aí que você começa a ir lá mais no fundo do problema. Porque o que acontece? O Buda histórico, o que ele fez foi justamente pegar esse elo perdido, descobrir que nas sensações do corpo é que você consegue acessar essa categorização de colocar desejo e aversão, desejo e aversão, desejo e aversão. Então, teoricamente, como é que você começa o curso? O curso, você não começa já fazendo a meditação de Vipassana. Os 3 primeiros dias, você passa começando na Anapana, que eles chamam de Anapana. E o que é? E parece muito simples, né? Muito besta, muito fácil, inclusive. Você tem que ficar sentado, olhos fechados, e você começa a prestar atenção nessa região, como se você fizesse um triângulo aqui da ponta do seu nariz, em cima do lábio superior. Então, é como se fosse um triângulo aqui no bigode,
no bigode, pegando os 2 buraquinhos do nariz aqui. É isso. E aí você tem que começar a prestar atenção nessa região, em tudo que você está sentindo nessa região aqui. Você passa 3 dias pensando só nessa região, procurando sentir qualquer coisa nessa região, se é calor, se é o ventinho que passa, se dá uma coceirinha, se dá um comichãozinho, se você sente alguma coisa cutucando, é isso, é isso. Aí você fala assim, não, mas peraí, como é que eu vou acabar com os males, eliminar o sofrimento da minha vida, pensando só nesse, prestando atenção nisso aqui, você truca um pouco, você fala assim, não é possível, esse negócio está errado, não pode, será que é isso mesmo? Por isso que muita gente, inclusive, vai embora no segundo dia, eu acho, sabe? Porque é muito inacreditável, assim. Aí acontece que, a partir do 3º dia, você começa a fazer a meditação do Vipassana, que é o quê? É você passar disso aqui, porque, teoricamente, em 3 dias, você conseguiu, e aí a gente faz de tal maneira que você vá diminuindo cada vez mais a área de atenção. Diminuindo, mesmo aqui, você diminui cada vez mais a área de atenção. Então, você fica muito mais sensível a qualquer micromovimento que aconteça, qualquer micropercepção que aconteça nessa pequena área, né? E aí, o que acontece? Você passa, no 3º dia, a observar, da mesma forma que ele observava aqui, você começa a observar do topo da sua cabeça, onde tem a moleira aqui, até o dedão pé, até a sola do seu pé. Então, é como se você fosse passar um scanner aqui. E aí fosse sentindo, puxa, tá coçando aqui, tá coçando aqui. Aqui tá um pouquinho calor. Aqui eu tô sentindo uma umidade. E aqui eu tô sentindo, sabe, o desconforto da posição. Ah, aqui embaixo meu joelho tá doendo. E o meu pé esquerdo tá dormente, vamos supor, né? E aí, quando as sensações vêm, quando essas sensações vêm, aí é o momento de você não colocá-las, aí que passa a forte determinação de você não colocá-las no desejo ou na aversão. Então, se é uma sensação ruim, o que você tem que fazer? Deixa eu observar essa sensação ruim. Ela passa. Tudo passa. Então, deixa eu só observar a realidade, o que é a sensação. Deixa eu ver se esse joelho está doendo mesmo. Por que ele está doendo? Como que ele está doendo? Ele está doendo agudo? Ele está doendo mais superficial? Ele está doendo lá dentro do osso? Ele está latejando ou não? Ele está adormecendo do que está doendo? Onde é que é o foco da dor? Olha, ele está irradiando para o resto da perna ou só para o outro lado? Então, você começa a perceber a realidade independente do seu julgamento. Isso é que é o mais incrível, né? E aí você vê que nesse momento você não pode ter aversão a essa dor. Só dizer, olha, eu sei que essa dor passa, então deixa eu me manter em equanimidade. E da mesma forma, vai ter hora que você vai passar esse scanner e aí você vai começar a sentir umas coisas incríveis. Eletricidade por todo o corpo, você começa a sentir uma sensação agradável e tal. E aí, ao mesmo tempo, peraí, eu não posso ter desejo, eu não posso me apegar a isso. Isso também passa, olha que interessante. Isso tô sentindo sensações boas, tá agradável, tô curtindo, mas eu sei que isso passa. Eu não posso me apegar a isso, entendeu? Eu tenho que me manter em equanimidade, isso passa, e deixa eu sentir o que vem a ser isso. Tá só coçando? Eu estou sentindo só umas estrelinhas por todo o corpo, só um arrepio em tudo. Como é esse arrepio? Onde que ele está começando? Onde é que ele está terminando e tal?
isso está sendo um calafrio, isso está gostoso, por que está gostoso? E aí você vai só na realidade, só na realidade, só na realidade. E aí o que acontece? Com 10 dias, você começa a não abastecer as prateleiras de desejo e aversão. E aí, como você não começa a abastecer nenhuma prateleira de desejo e aversão, é como se você fosse, a lenha já estivesse queimando, queimando, e aí você acaba por... Espera aí que o negócio aqui está complicado. Aí você acaba por começar a queimar a outra lenha. É onde aí você começa a ter sonhos inacreditáveis de coisas que você achou que já estavam enterradas há muito tempo. Você começa a ter insights, você não pode anotar nada. Você começa a ter insights inacreditáveis, você começa a receber visitas de gente que já foi embora, você começa as fichas que não caíram anteriormente começam a cair sobre coisas que você achava que já estavam resolvidas, sabe? Então, é uma coisa muito incrível, assim. É uma coisa muito incrível. Agora, você passa o tempo inteiro, de certa maneira, ou pelo menos eu passei o tempo inteiro, de certa maneira, colocando as coisas na balança. Então, você fica o tempo inteiro ou querendo matar todo mundo e se matar, ou querendo... fulano tinha que fazer isso. Ciclano tinha que fazer esse negócio. Fulano tinha que fazer isso, sabe? Então, você não sabe se você ama o Vipassana ou se você odeia o Vipassana, saca? O tempo inteiro rola um pouco esse negócio. Então, é uma coisa incrível, né? Eu até tinha notado algumas coisas. Por exemplo, você tem o código de disciplina lá que é Sila, Samadhi, Panya, que Sila é a conduta ética e moral, Samadhi é essa concentração da mente, essa purificação que você tem que ter, e Panya é a sabedoria da visão interior. Isso é a disciplina que você tem que ter. A espinha dorsal são as 10 virtudes, que é o quê? Generosidade, doação, conduta moral, renunciação, sabedoria e compreensão, esforço e energia, paciência e tolerância, verdade, forte determinação, gentileza amorosa e equanimidade. São as virtudes que você trabalha lá, né? E o que acontece é que você aprende ao longo desse tempo que é possível eliminar o sofrimento. Inacreditavelmente, é possível eliminar o sofrimento. Só que, para isso, você tem que estabelecer como rotina esse não julgamento. E isso, evidentemente, é dificílimo e é um exercício, né, para a vida, né? O grande lance é quando você pode fazer igual eles sugerem, que é você meditar 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Só que eu, por exemplo, não tenho condição de, hoje, com um bebezinho e com as coisas que eu não tenho condição de meditar 1 hora de manhã e 1 hora à noite, a não ser que eu tirasse 2 horas da minha noite e dormisse 2 horas a menos, o que eu não estou disposto a fazer. Eu até pensei em tirar 1 hora, mas aí eu vou meditar 1 hora só, que eu acho que é o básico, sabe? Para você conseguir. Mas... E durante o resto do dia, você se exercitar nessa conduta moral, né? Na extinção de vícios, por exemplo. Isso aqui não pode. Teoricamente, não pode. Então, é difícil para você seguir tudo à risca e querer atingir a iluminação. Então, acho que se você não atingir a iluminação, mas pelo menos
ver a luz no final do túnel, eu acho que já é ótimo, né? Já é ótimo. Ou você saber que você está caminhando nessa direção é uma coisa incrível, porque, segundo eles, é uma coisa para a vida, né? Que tem gente que consegue atingir a iluminação antes, mas tem gente que demora muitas vidas para isso, né? Dependendo do tanto que está agarrado aí para trás. Então, é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem que ligar o microfone aí para ficar. Eu fiquei pensando muito nessa coisa dessa experiência, né? Como é que deve ser complicado, eu, na minha visão, né? Me desligar do resto das pessoas, né? Do mundo. Eu imagino que se eu passar por uma experiência dessa, o que eu vou achar mais difícil é não pensar no que está acontecendo enquanto eu estou lá, sabe? Na vida das pessoas que vai seguindo, né? Não, mas isso eu acho que isso aí, particularmente, para mim, pelo menos, foi o mais fácil. Isso aí é uma entrega, né? Você tem que entregar. Porque senão você não olha para dentro de você. Cabeça, né? Com essa preparação. Senão você não olha para dentro de você, entendeu? Inclusive, para mim, foi das coisas mais difíceis, e aí o Pablo mesmo estava perguntando assim, o que é mais fácil, andar 1.000 quilômetros ou fazer uma coisa dessa? Nesse ponto, é mais difícil fazer isso, porque, por exemplo, as 2 últimas peregrinações que eu fiz, a de 2.500 quilômetros, não as 2 últimas, mas as maiores, a de 2.500 quilômetros e a de 1.300 quilômetros, eu não fiz para mim. Saca? E, no entanto, isso eu fiz para mim. Eu saquei que eu tinha que fazer para mim. E fazer para mim para que eu pudesse, inclusive, posteriormente, fazer pelos outros. Né? Sem falar outras coisas, outros insights que dão e outras coisas que você reflete lá. Porque, por exemplo, o eu é só uma ilusão, né? Isso é uma coisa complexa, mas, aliás, muito complexa, né? Não é pouco complexo, não. Mas lá você tem a noção exata e a consciência exata do tanto que até o eu é uma ilusão. Né? Ô, Bê, o seu mundo mudou? O mundo mudou para você depois que você saiu de lá? Cara, numa boa, mudou. Eu ainda estou tentando processar tudo, sabe? Imagino. Mas eu não consigo ver o mundo igual eu via, sabe? Eu vou ver agora pensando nisso. Não tem jeito de não ver pensando nisso. Você vai ter várias catarses, né? Vai ser assim, um ano inteiro. Mas acho que a visão, porque quando você fala assim, a gente não pode ter aversão e desejo, mas você teve, né? Você queria. Você morreu de ódio de estar ali inteiro, né? E você queria indicar, né, para várias pessoas. Então, isso é uma questão. Isso não deixa de ser, né? Isso não deixa de ser. Até porque você é treinado, né? Eu tô com 48 anos. Você passa 48 anos fazendo isso, sem ver, inclusive. Isso é o seu jeito de agir com o mundo. Os afetos só vêm a partir disso. Todos os afetos, tudo que te afeta é categorizado em desejo e aversão, de uma maneira ou outra, mesmo que você não saiba ou não acha que sabe, entendeu? Entendi. Então não tem jeito de você não fazer isso naturalmente, a não ser que você esteja 100% presente, e é isso que a gente vai fazer lá no curso, né? A não ser que você esteja 100% presente e fique reparando nisso o tempo inteiro. Espera aí. Mas ser humano é ser assim também, né? Claro. Você vai em busca da luz, mas você é ser humano, né? Aqui tem um equilíbrio aí. Não tem jeito, não. Não tem Agora, jeito. outra pergunta, antes que termine. Você falou dos seus sonhos. Os seus sonhos continuam sendo sonhos diferentes? Porque sonhos são fantásticos, né? Sonhos são praticamente uma terapia em si.
Assim, lá eu tive sonhos muito reveladores e assustadores, em certo ponto, entendeu? Aqui, depois que eu cheguei, eu tenho dormido muito melhor. Entende? Tenho dormido muito melhor. E não tô muito mais tranquilo, assim. Assim, mentalmente, estou muito mais tranquilo. Agora, tem que continuar exercitando para que isso não